Olá a todos! Então, aqui estamos, mais um ano, mais um vídeo. Nem acredito que estou prestes a entrar no meu último ano da licenciatura. Tem passado tudo muito a correr, mas como tive muitos pedidos este ano, como tive nos anos passados, estou a continuar a série sobre a minha licenciatura de Design de Comunicação na Faculdade de Belas Artes do Porto e falar tudo sobre o terceiro ano, o que é que aconteceu, as cadeiras, a minha experiência, os meus resultados, conselhos e respostas a perguntas que me fizeram no Instagram, que é este, se quiserem fazer mais perguntas sobre o curso ou, em geral, participar nos meus vídeos, porque é por lá que eu vos peço perguntas e sugestões para vídeos novos, por isso, se quiserem ter uma participação ativa no canal, é por lá que o podem fazer. Mas pronto, antes de começar, vamos fazer o check anual de quanto é que eu mudei este ano. Como podemos ver, foi bastante, também foi por causa da quarentena que eu redescobri muita coisa sobre mim mesma. Não sei, sinto-me, honestamente aqui, hoje, neste dia, sinto-me mais autenticamente eu do que alguma vez me senti na minha vida e acho que é isso, crescer. Estou aqui, estou prestes a fazer 21 anos, pronta para entrar no quarto ano e pronta para vos contar tudo sobre o terceiro ano desta licenciatura, a minha experiência e tudo isso. Então, vamos falar primeiro sobre a minha experiência. Este ano eu não vou dividir entre o primeiro e o segundo semestre, porque o ano passado foi quando o Covid chegou, mas este ano o Covid esteve presente o ano todo. Em níveis de integração, eu já me sinto completamente integrada na FBAUP neste terceiro ano. É um contraste enorme quando penso no meu primeiro ano, mas é muito normal, acho que ninguém se sente integrado logo quando entra na faculdade, mas neste terceiro ano posso dizer que eu me senti completamente em casa lá, já me sentia muito confortável em todos os edifícios, já conhecia o espaço inteiro, já conhecia a maioria dos professores da minha licenciatura e por isso nesse ângulo foi um ano muito mais confortável do que os meus anos anteriores, mas claro que a experiência mudou muito com o Covid. Eu posso contar nas minhas mãos quantas vezes fui à faculdade neste terceiro ano, o que é louco para mim. Foi tão rara a experiência pessoal e de estar em salas com os professores, foi algo que não aconteceu muito e só de pensar na faculdade estou cheia de saudades e honestamente mal posso esperar por lá voltar em setembro. Esperemos que com as vacinas o quarto ano possa ser normal de novo, porque sinto muitas saudades mesmo da FPAU. Falando deste ano em particular, quando o primeiro semestre começou, nós já estávamos mais do que habituados às aulas online, por isso não houve nenhum ajuste, mas em setembro começamos com um misto de aulas presenciais e online. Não foi tudo online, tivemos as nossas primeiras aulas de design em pessoa e durante muito do primeiro semestre tivemos aulas de design em pessoa. Todas as cadeiras teóricas foram online e algumas cadeiras práticas também foram online pela falta de necessidade de estarmos cara a cara nas aulas, mas foi mesmo um misto, algumas eram todas presenciais, outras eram todas online, outras tinham turnos intercalados. Pronto, foi algo que dependia de cadeira a cadeira, o que fez que também nas que tinham turnos tivéssemos menos tempo de aulas, porque, por exemplo, em vez de ter 2 aulas por semana de design, só tínhamos um turno e outro turno, por isso só tínhamos uma aula de design por semana. Basicamente tínhamos metade do que era suposto termos, mas com a ressurgência da pandemia no fim do primeiro semestre e na continuação do segundo semestre, as aulas no segundo semestre foram quase todas em casa, foi quase tudo online, com algumas exceções para apresentações que íamos até à faculdade ou para ver os trabalhos de toda a gente no final da cadeira, mas no segundo semestre foi mesmo quase tudo online. Inicialmente, no segundo semestre era suposto eu ir de Erasmus a Veneza, mas com a ressurgência da pandemia e com tudo o que estava a acontecer decidimos cancelar, porque se tivéssemos ido provavelmente íamos ter aulas online em Veneza, o que é um bocadinho contraproducente no Erasmus. E em geral, as aulas online correram bem, embora não seja a mesma coisa. Experienciei neste ano as minhas primeiras noitadas do curso, que eu ainda não tinha feito. Foi um ano repleto de trabalhos que ocuparam muito tempo, trabalhos muito mais extensos do que alguma vez tínhamos feito. Por isso diria que foi um ano intenso, mas também muito divertido. Diria que a minha experiência universitária está a ser um bocadinho mais solitária do que eu tinha imaginado, mas isso é claro por causa da pandemia.
Acho que se este ano tivesse sido todo presencial teria sido um ano muito divertido. Por isso, se vocês estão prestes a ir para o terceiro ano e estão-se a vacinar todos e está tudo a correr bem, acho que vocês vão ter um ótimo ano. Este ano a licenciatura foi mesmo muito interessante. Agora que falamos da minha experiência, vamos passar para as cadeiras do primeiro semestre. E vou lá começar com um monstro, por assim dizer, porque é a cadeira com mais coeficiente e a com mais horas e a mais importante do curso, que é Design 2. Então, falamos de Design 2. Design 2 foi um ano muito difícil. Não foi por causa do professor como o ano passado, foi por causa dos trabalhos em si. Embora tenha começado com pequenos projetos, em geral foram muito puxados, foram muito complexos e foram complicando-se cada vez mais até ao fim do segundo semestre. Diria que foi um ano de design muito desafiante, com projetos difíceis. Eu gostei do professor este ano, embora tenha havido alguns conflitos entre a turma e ele, e foi por grande parte por causa dos turnos e de termos menos aulas do que era suposto ter e das aulas serem online. Tivemos algumas complicações, mas foi tudo resolvido na maior parte. Diria que foi um ano de muita paginação, muitos trabalhos que exigem mais técnica e não só criatividade e imaginação, foi mesmo preciso saber paginar, o que eu acho que é uma grande falta da faculdade, porque este ano tivemos vários projetos de paginação que, ao ver o resultado, o professor apontou que nós não sabíamos paginar e nós respondemos mesmo que nós nunca aprendemos a paginar. Nós tivemos uma cadeira que ensinou alguns princípios de paginação no primeiro ano da faculdade, acho que até foi no primeiro semestre, e desde aí que não tivemos nada, sem ser optativas que algumas pessoas tiveram editorial e acho que aí aprenderam mais, mas no currículo obrigatório toda a gente tem de fazer, não há quase nada de paginação, que eu acho que é uma grande falha da faculdade, e o professor apontou que nós não sabíamos paginar e nós não temos culpa porque nunca ninguém nos ensinou, e acho que nós estamos na faculdade a pagar para aprender a fazer estas coisas que vamos precisar de fazer na vida real. Foi algo que eu notei muito este ano, que faltam-nos algumas bases que não nos foram ensinadas e que depois somos esperados ter já algum tipo de expertise nessas bases, por já estamos lá há 3 anos, mas é basicamente tentar construir uma casa sem construir a base primeiro. Nós estamos já a fazer projetos complexos, mas nunca aprendemos como construir as bases para que o projeto em si seja mais robusto e completo. É assim que eu posso explicar, foi algo que eu notei este ano. Notei que vou ter de aprender sozinha, acho que não me vou ensinar na faculdade, só se eu for para uma optativa específica, e como temos poucas optativas, eu vou preferir aprender paginação e outras bases que eu acho que nos faltam um bocadinho sozinha e usar as optativas que eu tenho para escolher cadeiras que eu acho que vou aprender melhor com um professor e não sozinha. Sobre os projetos de design, foram projetos mais sérios e realistas no contexto que foi mesmo o que podemos esperar fazer depois da faculdade como designers. Este ano trabalhamos muito sobre identidade de várias coisas, identidade de marcas, de cidades, de artistas. Tivemos a trabalhar muito sobre as identidades no sentido de ter a paleta de cores específicas e uma imagem coesa num trabalho maior e mais complexo e capturar mesmo a essência de um sítio, de uma pessoa, de uma marca, com algo tão simples como um símbolo, uma certa fonte escolhida, cores. Foi mesmo esse o conceito do ano todo, diria. Tem a ver com a palavra do ano, que o professor nos disse no início, que era síntese, e foi algo que aprendemos muito este ano, a sintetizar todos os nossos projetos, a tentar tirar mais e ver o que é que tinha de ficar e aprender um bocadinho a ser minimalistas, o que eu acho que foi muito importante para depois, quando aprendermos a fazer mais com menos, poder adicionar mais, porque foi algo que eu achei desafiante, porque eu estou a começar a notar que eu tenho um estilo mais maximalista do que minimalista, e então foi um desafio para mim usar essa palavra síntese nos meus projetos. Acho que foi algo que enriqueceu o meu repertório e que agora tenho mais esse conhecimento e que aprendi mesmo a sintetizar muita coisa. Por isso gostei da palavra ser síntese, gostei do quanto me desafiou e gostei do que eu aprendi este ano. Passamos para grafismos especializados. Ouvem o nome da cadeira e pensam, o que é isto? Basicamente é 3D. Esta foi a primeira cadeira que tive em 3D e foi a que nos ensinou basicamente
os básicos. Aprendemos a trabalhar no Blender, a criar objetos em 3D. Foi uma cadeira de introdução ao 3D. Na minha experiência foi difícil apanhar o jeito porque é algo que não é muito bem o meu meio. Eu trabalho melhor no 2D do que no 3D, mas é bom aprender estas coisas. Quando eu apanhei mais o jeito e vi mais tutoriais online do Blender, foi muito mais fácil fazer os projetos que o professor pedia. Foi uma das cadeiras que tinha turnos. Metade da turma ia uma semana, a outra metade ia a outra, e a que não ia presencialmente via online. Por isso eu acho que foi algo que funcionou muito bem para não perdermos horas de cadeira. E tínhamos de fazer um mini projeto todas as semanas para aprendermos os básicos, como mexer, como criar pequenos objetos, como eu disse, e era algo que tínhamos de entregar todas as semanas, e acho que foi algo que funcionou bem para não deixarmos de mexer, de pôr as mãos na massa e para experimentarmos mais o programa em si. Eu gostei muito do professor que ensinou, acho que ele tem muito jeito a explicar este tipo de coisas para, pelo menos do meu ponto de vista de alguém que não percebe nada sobre 3D. Agora já percebo um bocadinho mais por causa da cadeira, mas diria que ainda não sou expert. Em geral foi uma cadeira com uma experiência positiva. Passemos para tecnologias de produção gráfica. É uma cadeira que tem como propósito falar de todos os aspectos da produção de um projeto de design. Por exemplo, o design de um produto. A tecnologia de produção gráfica fala sobre todos os aspectos técnicos para produzir o que nós criamos. Gostei da cadeira pela perspectiva que me deu, porque quando nós passamos 3 anos a criar projetos em design, é verdade que nos esquecemos um bocadinho que tudo o que nós estamos a criar tem de ser impresso com os materiais certos e com as cores certas e tem de ter uma certa, se calhar, laminação ou algo do género, e toda essa parte mais técnica que acho que as pessoas pensam que os designers não têm de pensar, nós temos de pensar e garantir que o que nós criamos fica tão perfeito na vida real como no computador. E isso abriu-me os olhos sobre essa parte do design que eu não tinha pensado antes. Tive as minhas experiências a tentar criar os projetos de design, tipo a imprimi-los. No primeiro ano fizemos muito montagem para mostrar coisas não só num computador como seria, mas na vida real como é. E eu tive um glimpse disso no primeiro ano. Com esta cadeira eu aprendi muitas mais coisas técnicas, muitos mais tipos de materiais e impressão. Foi uma experiência positiva ter esse lado, essa perspectiva mais técnica, mas basicamente foi isso que aprendemos, e o projeto que tínhamos nessa cadeira era criar um produto, seja para uma marca já existente ou criarmos uma marca e um produto, e depois procurar tudo o que nós precisávamos concretamente, tipo os materiais, onde é que nós íamos buscar os materiais, os distribuidores, todo esse lado técnico, e tínhamos também de apresentar o orçamento. Basicamente todas as pequenas partes importantes na realização de um projeto de design. Foi uma cadeira que eu achei muito interessante, como eu disse, acho que já usei a palavra interessante para aí 1000 vezes, mas é verdade, interessei-me muito no que eu aprendi e gostei muito do projeto que eu fiz com os meus colegas, por isso também foi uma experiência positiva. Passemos para a crítica do design. Então, chegamos às cadeiras teóricas, como sabem, não fui a grande parte das aulas e honestamente parece que já passaram 2 anos desde que eu tive esta cadeira, não me lembro de quase nada, por isso o que eu posso dizer é que era uma cadeira sobre crítica do design e que tínhamos de entregar um texto no fim. E lembro-me que era em grupo e acho que era para falar sobre uma certa obra ou exposição ou artista à nossa escolha e usar o que nós tínhamos aprendido da crítica do design para criticar o trabalho dela ou dele, do artista, da exposição. Acho que era isso, do que o meu cérebro cansado se lembra, acho que era isso. É tudo o que eu tenho a dizer sobre esta cadeira. Passemos para a outra cadeira teórica, Sociologia da Cultura. Honestamente, também não me lembro de muito. Eu tenho aqui uma folha com tudo o que eu escrevi, que eu me lembro, e honestamente tudo o que diz é: lembro-me que fizemos um exame online, respondemos a uma questão e enviamos o documento ao professor. Isto é tudo o que eu me lembro desta cadeira, por isso, como estão a ver, colou mesmo na minha memória, mas pronto, posso dizer que eu fiz a minha técnica, que é estudar muito antes e fazer o teste e esquecer-me de tudo. Eu tenho certeza que algo ficou na minha memória. O que eu aprendi provavelmente ficou nos cantos poeirentes da minha mente e um dia enquanto estiver a fazer um projeto vou-me lembrar, vou fazer ahá, isto serviu-me para isto. Mas agora não me lembro de nada, por isso. Vocês já sabem, se estão aqui desde o primeiro ano vocês já sabem, cadeiras teóricas são perdidas comigo. E passemos para a última cadeira do primeiro semestre, que é a optativa. Eu pude escolher o que eu queria e eu escolhi Animação 1.
que eu gosto de sofrer. Posso dizer que esta foi a minha cadeira preferida do semestre. É o meu professor preferido, é o professor de vídeo 1, que eu falei no ano passado, é o Vitor. Só por ele estar a dar a cadeira, é já uma cadeira que eu gosto muito, porque eu gosto muito do estilo das aulas dele, gosto muito dele como professor. São as aulas nas quais eu estou mais atenta e me divirto mais em geral. Mas não foi só por isso que eu escolhi, embora eu goste muito do professor, não foi só por isso que eu escolhi a cadeira, foi mesmo porque eu queria aprender a fazer animação e experimentar várias técnicas diferentes, e eu sempre tive muita curiosidade em aprender isso para usar tanto aqui no canal como em projetos futuros, como para fazer curtas todas animadas. Eu já tenho ideias que eu quero fazer. Esta cadeira despoltou em mim a ideia de juntar dois interesses que eu gosto muito, que é colagens e filmes, e posso fazer só animações com colagens, e isso tem muito potencial para mim. Foi mesmo algo que despertou em mim paixões que eu tenho e que eu consigo ver mais ou menos que rumo é que eu gostava de seguir, o que é que eu gosto de fazer mais, o que eu aprendi que eu gosto de fazer mais nestes anos da faculdade. São todos os projetos em que eu posso fazer vídeo, até em design, se eu puder fazer vídeo, eu faço vídeo, como sabem, do primeiro ano e do Under Pressure. Mas pronto, com todas as experiências que eu tive até agora na faculdade, estou a perceber-me cada vez mais que vídeo é algo que eu adoro fazer. Foi também uma razão pela qual eu escolhi animação, porque gosto muito de fazer vídeo e tenho muita curiosidade em fazer animação, por isso escolhi essa cadeira, e na cadeira aprendemos vários métodos básicos de animação, métodos diferentes. Fizemos muitos métodos manuais, o que eu apreciei, porque eu gosto sempre de trabalhar no manual. Embora digital seja mais fácil, eu gosto muito de trabalhar no manual. Quando estou a fazer projetos criativos, gosto muito de estar a olhar para papel e não para o ecrã, porque estou sempre a olhar para o ecrã o dia todo, e em design, se eu seguir essa veia, vai ser assim a vida toda. Os meus dias vão ser passados a olhar para um computador, por isso sempre que eu posso não estar a olhar para um computador, eu aprecio. E especialmente com a quarentena, percebi-me que eu aprecio muito poder trabalhar lá fora com uma caneta e papel, e não com um computador. Mas pronto, fizemos vários tipos de animação diferentes. Fizemos com flipbook, que eu sempre quis fazer, foi tipo um sonho tornado realidade, porque eu lembro-me quando era pequenina tinha flipbooks que eu só passava uns dias a fazer assim, porque eu não conseguia acreditar como é que aquilo estava tão bem animado. Por isso fizemos um flipbook, fizemos exercícios, não me lembro do termo técnico, mas basicamente pegávamos num vídeo e desenhávamos por cima, seja analogicamente ou digitalmente. Também fizemos exercícios de recortes, em que usávamos recortes para animar. Eu gostei especialmente porque eu gosto muito de colagens. E mais atividades dessas, agora não me estou a lembrar todas. Estivemos a fazer vários exercícios para aprender mesmo os básicos de animação. Essa foi basicamente a primeira parte da cadeira, e a segunda parte foi fazer com tudo o que tínhamos aprendido, escolher uma técnica que gostássemos mais e fazer um mini filme, não é filme, pronto, um vídeo longo, tinha de ter 1 minuto, e tinha um tema que era a minha primeira vez. E tínhamos de usar um relato de uma pessoa a contar a primeira vez que tinha feito alguma coisa e animar esse relato. Por isso tinha de ser um relato verídico. Tínhamos de entrevistar alguém, ter um relato e animar alguém a ilustrar esse relato. Nós fizemos a primeira vez que eu roubei um quadro, com uma história verídica do irmão de uma colega minha com a qual fiz o trabalho, porque era um trabalho em grupo, o que eu acho que é sempre bom, eu gosto muito de trabalhos em grupo. E foi essa a minha primeira noitada do curso, foi acabar o trabalho de animação 1, porque fazer um vídeo todo animado de 1 minuto é muito mais difícil do que eu estava à espera, e nós nem sequer conseguimos acabar o projeto a sério porque as personagens estavam todas em rabiscos. Não conseguimos desenhar as personagens como deve ser, mas eu gostei do resultado final pelo que era uma primeira experiência em animação, nós a mexermos pela primeira vez numa técnica nova. Acho que o vídeo ficou engraçado também pela edição, e eu gostei muito de animar as partes de trás, os fundos, que foi todo tipo em técnica de colagem, digital, mas de colagem na mesma, que eu gosto muito de fazer. Digo que foi um projeto que me deu muito gosto de fazer e, como eu disse, a minha cadeira preferida do semestre. E pronto, é isso que eu tenho a dizer sobre a Animação 2, gostei muito. No final do semestre juntamos-nos para ver os projetos todos num grande ecrã e foi uma experiência muito positiva mesmo. Mas pronto, já falamos do primeiro semestre e só demorou meia hora, por isso vamos passar para o segundo semestre.
Não falarei de Design 2 outra vez, porque falei logo no início e basicamente falei sobre o ano todo e não o primeiro semestre. Por isso vamos começar com Web Design 1. Então, esta cadeira, como o nome diz, é os princípios e a introdução ao código e tudo o que tem a ver com design UX, criação de páginas web, trabalhar com HTML, foi isso que aprendemos. Foi uma cadeira introdutória a todos estes assuntos que honestamente não são muito compatíveis comigo e tive alguma dificuldade porque, como eu disse, código não é uma língua que eu falo muito bem e nunca fui muito inclinada para esse lado, mas foi algo muito interessante aprender e aprender como as páginas são construídas em código, todo o código que é preciso para paginar bem as coisas, escolher as cores, as fontes, todo o estilo da página. Foi algo que eu gostei muito de aprender, achei genuinamente interessante, mas achei uma cadeira complicada. Pelo menos eu tive dificuldade nos projetos. Eu tenho muita dificuldade a pedir ajuda, por isso eu nunca peço ajuda aos professores e, honestamente, a professora era muito fixe, por isso eu tenho a certeza que eu teria compreendido mais se tivesse pedido ajuda. É algo complicado se não tiverem 100% focados em todas as aulas, eu tenho alguma dificuldade também com isso. A cadeira foi um bocadinho como 3D, no sentido em que tínhamos de fazer pequenos projetos para aprender bem as coisas e enviá-los quase todas as semanas à professora. Havia alguns que tinham mais tempo para fazer, 2 ou 3 semanas ou até um mês. E o projeto final foi construir uma página web que fosse o teu portfólio. E eu vi trabalhos dos meus colegas que eram honestamente incríveis. O meu foi um bocadinho básico, porque, como eu disse, foi um bocadinho difícil para mim esta cadeira, mas estou orgulhosa de mim por ter conseguido acabá-la e completá-la. E acho que para quem é mais inclinado para esse lado é uma cadeira muito divertida. Para mim, como eu disse, não é bem a minha praia, por isso foi menos, mas foi uma experiência positiva. Passemos para Antropologia Urbana. Esta cadeira é outra cadeira teórica, mas ao contrário das outras, eu fui a bastante aulas desta porque genuinamente achei a cadeira muito interessante. Eu sempre tive um pequeno interesse não desenvolvido em antropologia, sempre achei um assunto, um tema, uma área muito interessante. Gostei muito de aprender com esta cadeira teórica e o professor era mesmo muito fixe. Ele punha uma música enquanto estávamos a entrar na aula. Nós víamos documentários muito interessantes sobre antropólogos e a evolução da visão do humano e o estudo do humano. Acho muito interessante e foi uma cadeira que genuinamente me dava gosto assistir e ver, porque, como eu disse, o professor é muito bom e as aulas são muito interessantes e também tinha muitas aulas em que ele trazia um convidado para falar sobre um certo assunto e havia uma aula que eu me lembro muito bem que tinha muito a ver com feminismo e foi algo que despertou muito o meu interesse, por isso foi a exceção à regra, uma cadeira teórica que eu fui, que eu escutei e que eu gostei muito de assistir. Mais concretamente, o trabalho final era um trabalho em grupo no qual tínhamos de escrever um texto entre 1700 e 2000 palavras, no qual tínhamos de escolher uma pergunta que o professor nos propôs e responder a essa pergunta com tudo o que tínhamos aprendido durante as várias aulas. Passemos para a outra cadeira teórica, Cultura Visual 1. Esta cadeira teórica assisti menos, admito, mas também era uma cadeira um bocadinho particular porque cada aula era uma palestra ou um seminário diferente com um professor da FPAUP diferente ou um convidado, no qual falavam sobre os assuntos mais distintos, porque cultura visual em si é muito aberto, então tínhamos aulas sobre genéricos cinematográficos, tínhamos sobre o artesanato, sobre pintura, sobre design, havia basicamente sobre todos os assuntos que englobam a cultura visual. E o trabalho no fim é um trabalho individual e era escolhendo uma palestra. Por exemplo, o meu projeto foi sobre a relação entre o design e o artesanato e o que poderíamos fazer era ou fazer um projeto experimental, tipo um jogo, uma página web, e depois escrever um relatório de 1000 palavras, ou só escrever um texto analítico sobre essa palestra e o assunto em si, pesquisando mais e encontrando outras fontes sobre o mesmo tema. Não sei se eu expliquei isto bem, mas pronto. Se só escolhêssemos escrever e não fazer nenhum projeto, temos de escrever 2000 palavras. Espero que tenham percebido esta explicação, porque honestamente eu nem sequer sei se eu percebi. Passemos agora para as optativas do segundo semestre, e a minha primeira optativa foi Animação 2. Gostei muito da Animação 1, por isso não me surpreendeu eu estar atraída à Animação 2 e eu já expliquei o que a Animação 1 era e é com o mesmo professor, por isso a Animação 2 foi basicamente aprendemos tudo em Animação 1 e em Animação 2 podemos fazer o que nós quiséssemos. Uma animação de tema livre com a duração mínima de 1 minuto e podia ser mesmo o que nós quiséssemos, era tema livre, podíamos fazer com um colega, em grupo ou sozinhos. A maior parte das pessoas fez trabalho individual, eu fiz trabalho
com a minha colega Catarina e foi mesmo uma experiência muito positiva porque consegui a desenvolver mais o que começamos a fazer em animação 1 e eu e a Catarina fizemos uma mini curta sobre meditação e usamos técnicas que eu gosto como colagem e técnicas que ela gosta mais como desenho tradicional. E como são animações complexas e muita gente estava a fazer trabalhos de estágio e coisas assim mais avançadas, quase ninguém conseguiu acabar os seus projetos finais porque avançamos todos, e o professor disse que isto é muito normal, todos os anos acontece, avançamos todos para projetos muito complexos que não são possíveis acabar num semestre com todas as outras cadeiras que tínhamos. Mas o que era importante para mostrar ao professor que estávamos a trabalhar era todas as semanas mostrar progressos, mostrar como estávamos a fazer o que estávamos a fazer, falar das nossas ideias, das nossas dificuldades e no fim tivemos de fazer um relatório com o progresso todo e é isso que conta mais do que ter um projeto acabado. O que eu acho que faz muito sentido, porque embora o projeto final seja importante, o que importa mais do que isso é o que nós fizemos durante o semestre e como trabalhamos. Eu fico triste de não ter conseguido acabar a minha curta como eu queria, ficou muito em processo de rascunho, mas gostei muito da experiência e gostei muito de realizar esse projeto com a minha amiga. Passamos para a minha segunda optativa, que é Vídeo 2. Vídeo 1 foi uma cadeira obrigatória que tivemos no segundo ano e foi uma cadeira que eu gostei imenso, por isso não é surpresa que eu tenha escolhido Vídeo 2 e Vídeo 2 era o que eu queria ter feito em Vídeo 1 porque eu revi o vídeo do segundo ano para me lembrar um bocadinho do formato destes vídeos e o que eu disse, como eu me lembro, era que não tinha toda a liberdade para fazer o que eu queria fazer, que eu pensava que era uma cadeira só para fazer os vídeos que nós queríamos e não era os básicos, o que eu acho que é muito importante, essas bases para depois podermos fazer algo mais criativo e este ano foi mesmo isso, algo mais criativo. A cadeira separou-se mais ou menos em duas partes, tivemos a primeira parte que eram exercícios curtos que tinham mais a ver com o som. Por isso, o professor tinha-nos dado à escolha vários extratos de filmes ou de animações e nós tínhamos de escolher um e reconstruir o som todo de raiz. Tínhamos uma versão mais realista, que era reconstruir o som mesmo com os sons todos realistas e depois, partindo dessa versão realista, tínhamos de fazer uma versão criativa em que podemos fazer coisas mais experimentais, menos realistas. Essa primeira parte eu gostei muito porque eu gosto muito da parte sonora do vídeo, por isso foi muito fixe para mim reconstruir som. É um projeto que dá muito trabalho, mas foi algo muito rewarding, não sei como é que se diz em português, fazer esse tipo de exercícios. E a segunda parte da cadeira foi criar um vídeo livre, como em animação, algo livre à nossa escolha, e o professor deu uma proposta que era fazer um diário de quarentena, que foi por acaso algo que eu fiz o ano passado quando a pandemia começou, e como eu e os meus amigos não estávamos muito interessados em falar mais sobre o Covid, nós estávamos tão cansados da pandemia que não queríamos mais falar sobre isso, por isso fizemos um projeto diferente, fizemos uma curta cómica, algo mesmo para nos divertir. Foi uma curta que eu publiquei aqui no canal, que podem ver se virem os meus uploads. Acho que foi o meu projeto preferido deste terceiro ano e foi uma cadeira que eu gostei muito por essa liberdade criativa e por fazer algo que é mesmo, eu sinto mesmo confortável a fazer. E não é só isso, não é só tipo ser o meu ponto de conforto, mas foi algo que eu sinto que eu, quando estou a fazer, sinto mesmo alegria por estar a fazê-lo, porque é algo que eu gosto muito, que é vídeo. E pronto, depois de 45 minutos, falamos de todas as cadeiras deste ano, por isso passemos para os resultados. Spoiler alert, não chumbei a nada. Honestamente, a única cadeira que eu chumbei nestes 3 anos foi Geometria. E vou ter de a refazer para o ano. E digamos que eu não estou a ansiar o momento em que eu tenha de refazer essa cadeira, que vai ser no próximo semestre, por isso... Desejem-me sorte, mas pronto, vamos para os resultados. Em grafismos especializados que têm um coeficiente de 6, tive o resultado final de 14. Em tecnologias de produção gráfica que têm um coeficiente de 4,5, tive o resultado final de 14. Em crítica do design que tem o coeficiente de 3, tive o resultado final de 17. Em sociologia da cultura que tem o coeficiente de 3, tive o resultado final de 14. Em animação 1 que tem o coeficiente de 4,5, tive o resultado final de 16. Em web design 1 que tem o coeficiente de 6, tive o resultado final de 13. Em Antropologia Urbana, que tem o coeficiente de 3, tive o resultado final de 15. Em Cultura Visual 1, que tem o coeficiente de 6, tive o resultado de 16. Em Animação 2, que tem o coeficiente de 4,5, tive o resultado final de 17. Em Vídeo 2, que tem o coeficiente de 4,5, tive o resultado final de 18. E, para acabar, em Design 2, que tem o coeficiente de 18, tive o resultado final de 15. Honestamente, estou muito feliz com todos os meus resultados. Acho que ilustram muito bem o trabalho que eu fiz. Não estou desiludida. Nas cadeiras que eu tive resultados mais baixos, foi cadeiras nas quais tive mais dificuldade e estou feliz com os resultados que eu tive nessas cadeiras,
por isso não tenho razão de queixa, honestamente. Passemos para a parte dos conselhos. Catarina, agora que fizeste este ano, o que é que queres que eu saiba? Eu acho que algo muito importante a lembrar-se é que não é só por um professor não gostar de um projeto teu que isso não quer dizer que não seja bom. A opinião de um professor vai depender do que o professor gosta, dos estilos do professor, das influências do professor e de como ele se sente naquele dia, àquela hora. E foi algo que eu disse o ano passado, acho que estou a citar-me do ano passado. O que eu quero dizer este ano é que não é por um professor não gostar do teu estilo ou do que estás a fazer que quer dizer que não é bom. Toda a gente tem estilos diferentes, toda a gente tem gostos diferentes e eu acho que a opinião de um professor não é o end-all, be-all e não é o pináculo do conhecimento, é só um professor. Por muito que ele tenha essa experiência e que ele tenha mais experiência do que nós, é uma pessoa como nós. Não é só por um professor não gostar do teu estilo, não é isso que quer dizer que não é o que deverias estar a fazer. Eu acho que há uma corrente de design que agora está na moda, e não acho, é verdade que há uma corrente de design que agora está na moda, e eu sinto que muitos estudantes de design, se não seguirem esse caminho, podem sentir alienados do resto, que muitos projetos de design têm um bocadinho a mesma onda, porque é o design que está agora na moda, eu acho bem, porque e são as influências que a maior parte das pessoas têm agora, que são as influências de agora. Eu não tenho nada contra isso, mas também acho que o design mais estranho ou fora da caixa ou só não ancorado numa referência específica também é importante. Acho que é um erro enorme ter já um estilo definido nesta idade. Eu vejo alguns colegas meus que têm já um estilo super definido, que é o estilo deles e eu posso ver um trabalho deles e reconhecer e aquele é o trabalho deste, aquele é o trabalho deste. Parece que já têm tudo figured out e que já sabem exatamente o que é que querem fazer e o estilo deles como designer já está muito cimentado e eu não acho necessariamente que seja uma coisa boa e eu sei que é algo que quando vem pode vos desmotivar porque sentem que ainda não encontraram o vosso caminho. E é isso que eu sinto que ainda não encontrei o meu caminho em design. Eu já encontrei os meus pontos de interesse, mas eu não tenho uma estética em design, eu faço um bocadinho, vou por toda a parte. E foi algo que uma professora apontou que eu ainda não tenho nada muito bem construído. Mas eu não acho que eu devia ter, com 20 anos, uma estética de design. Se os colegas que eu vi que têm continuarem com essa estética para sempre e for algo que resultar bem para eles, eu não tenho nada contra isso. Só acho que não podem esperar ter um estilo artístico, uma identidade artística e de designer super bem definida aos 20, nem deve ser esperado de vocês que saibam isso. Porque ainda nem sequer sei quem eu sou completamente. Como eu disse, eu tenho 20 anos e os 20 anos são para descobrirmos quem nós somos. E acho que isso também se ilustra muito pelos nossos trabalhos criativos. O conselho que eu vos quero dar com estes ramblings é só que não se sintam pressionados a ter um estilo específico ou uma identidade específica no design agora. Quem o tem, tudo bem, eu desejo sorte a quem o tem, mas acho que isso não é realista para a maior parte das pessoas e que eu acho melhor, na minha experiência, experimentar um bocadinho de tudo e verem o que é que vocês gostam mais e não ter medo de sair de uma estética e experimentar 1000 estéticas diferentes até vocês verem o que é que se encaixa convosco. E acho que isso tem de ser mais normalizado e até normalizado nunca encontrarem uma estética que gostam. Se calhar, se for ser aquele tipo de designer que faz 1000 coisas diferentes porque não tem uma identidade artística super bem definida. E eu não acho que isso deve ser tipo algo a aspirar. Eu aspiro a ter uma identidade artística, toda a gente veja um trabalho e diga aquilo é Catarina. Se calhar vou ter, mas não acho que seja algo que temos de nos preocupar tanto para atingir. Se acontecer, acontece, mas se vocês conseguirem encontrar o vosso espaço no design sem terem trabalhos super marcados ou a brincar com imensas estéticas diferentes e nunca ter aquela marca de isto é feito pela Catarina, eu não acho que isso seja grave. É-nos um bocadinho empurrado que nós temos de encontrar essa identidade e eu acho que nós temos de amadurecer todos no design, mas não acho que tenhamos todos de ter algo assim super marcado. Honestamente, até agora a minha experiência é que eu não tenho nada super marcado e não vou ter durante muito tempo, tenho a certeza, porque eu mudo. Se vocês viram no início do vídeo quanto eu mudei de um ano para o outro e do primeiro, do segundo para o terceiro, eu estou sempre a mudar e é normal. A maior parte das pessoas mudou imensas que entram na faculdade e isso é porque nós estamos nesses anos em que estamos a experimentar coisas novas, a experimentar tudo para ver o que é que gostamos e o que é que não gostamos e acho que isso é tão válido na nossa identidade como no design e que não há vergonha nenhuma em não ter uma identidade, não ter um estilo e só mexer um bocadinho com tudo. Vocês ainda são todos muito jovens, eu também. E acho que é um bocadinho absurdo pedirem-nos já isso. E quando eu disse ao meu professor, pois eu ainda me sinto um bocadinho perdida em níveis de referências e em níveis de conhecimento no design, porque
Eu só estou neste meio há 3 anos e nem sequer estou neste meio, estou a aprender sobre este meio. E acho que referências visuais, isso é algo que vamos colecionando a viajar, a ver mais coisas, a viver mais. E nós ainda temos muito para viver. Se nada correr mal, ainda temos muito para viver. Por isso, acho que é um bocadinho absurdo pedir que o aluno do 3º ano já tenha, assim, culturas visuais super construídas e algo muito bem definido, porque a maior parte de nós não é super bem definida em geral. Basicamente, se sentirem essa pressão, lembrem-se que é normal não terem estilo e não terem nada bem definido. E é bom estarem a experimentar coisas diferentes para ver o que é que vocês gostam mais, o que é que se identifica mais convosco e fazer um bocadinho de tudo. O meu outro conselho é aproveitarem todas as festas e eventos da FEPALP aos quais possam ir, porque eu posso dizer que eu nunca fui a uma festa da FEPALP. No meu primeiro ano não fui, não sei porquê, acho que era porque preguiça ou estar tímida, esse tipo de coisas. Eu posso sempre ir para o ano, não fui à queima porque eu disse, posso sempre ir para o ano, e depois a pandemia aconteceu e eu não pude ir a nenhum evento da FEPALP, a nenhuma festa, à queima, eu nunca fui à queima. E eu espero que este ano possa remediar isso tudo com a vacina, possam haver festas da FEPALP outra vez. Tenho um estatuto um bocadinho legendário e eu gostava de este descobrir, mas posso ir a festas da FEPALP, a eventos, às feiras, artistas, à queima, se houver este ano. São tudo coisas que eu quero experienciar porque eu não as vivi, e esse é o meu conselho para vocês, é que vão a todos os eventos aos quais tenham a oportunidade de ir e aproveitem. Não sabem se vão poder experienciá-los outra vez, percebem? Esta pandemia ensinou-me a ir a coisas quando tenho a oportunidade e não adiar, porque nunca sei se vão acontecer de novo, se vou ter a oportunidade de visitar coisas novas ou de experienciar certos momentos. Por isso é o meu segundo conselho. Explorem, vejam, festejem com os vossos colegas, experienciem tudo da faculdade, tudo o que ela tem para oferecer, porque não sabem se vão poder ter outra oportunidade de o fazer. É um bocadinho sombrio, mas era isso que eu queria dizer. Passemos para a última parte do vídeo. Estou a ficar com fome, mas estes vídeos são sempre muito longos. Mas pronto, passemos para o Q&A do Instagram. Só para avisar, se eu não respondi a todas as perguntas, porque há várias pessoas que me fizeram várias perguntas, é porque eu sinto que já respondi durante o vídeo. Em termos da gestão de tempo, notas alguma diferença deste ano para os anteriores? Honestamente, não noto muita. Desde que estamos aqui em casa e com o Covid, é mais fácil gerir o tempo, embora por causa de este ano ter tido muitos projetos complexos, há uns que eu prioritizei e outros que eu deixei para o lado, o que fez as noitadas. Com isso dito, acho que com o Covid e estar em casa, uma coisa positiva desta experiência é ter mais tempo. Como eu disse o ano passado, a gestão de tempo é muito importante para podermos fazer tudo o que nós queremos, e eu continuei com a minha filosofia de gerir bem o tempo, e esta hora é para isto, esta hora é para aquilo. Tive um bocadinho mais desmotivada este ano, por isso não segui sempre isso. Foi mais difícil só pelo facto de estar aqui sempre em casa, isso trouxe as suas dificuldades mentais, mas eu não notei diferença, só notei que este ano tem projetos muito mais complexos e por isso é preciso ter ainda mais disciplina nesse aspecto para poder ter tempo que sobra para fazer outras coisas. Como foi em termos de dificuldade em relação à primeira e à segunda? Este ano foi muito mais difícil porque houve, como eu disse, muitos projetos mais complexos, por isso acho que a dificuldade anda a escalar, embora do primeiro para o segundo achei o segundo ano mais fácil, mas isso foi puramente pela minha experiência lá no primeiro ano, que foi mais difícil, mas em termos de projetos a dificuldade anda a aumentar. Novo plano de estudo, opinião, vou para lá este ano. Eu estive a ver o novo plano de estudo e estou ciumenta, porque vocês vão ter muito menos desenho do que nós tivemos, e as pessoas que entrarem este ano, acho que só tem um semestre de desenho 1, um semestre de desenho 2, em vez de ter desenho 1 um ano e desenho 2 um semestre, e eu posso dizer que tenho ciúmes, porque muitas coisas mudaram para o melhor. Acho que precisava de ser updated o plano de estudos. Acho que vais ter uma experiência melhor do que a que eu tive. A minha opinião é que gostava que fosse assim quando eu entrei. Achas que a universidade mata a criatividade? Sim e não. Quando eu tive desenho como cadeira, notei que parei de gostar de desenhar, e acho que quando os nossos hobbies param de ser hobbies e começam a ser carreiras e trabalhos e cenas que temos de fazer porque temos de as fazer e não porque as queremos, acho que isso estraga um bocadinho qualquer hobby, mas depois temos de arranjar uma maneira de gostar disso outra vez. Por isso, por exemplo, depois de acabar desenho 1 e 2, eu parei de desenhar durante algum tempo e só estou a recomeçar a desenhar agora. Notei que não é a coisa que eu gosto mais de fazer, mas eu gostava de o fazer antes. E não quer dizer que ter tido desenho tenha tirado o meu
gosto de desenhar, eu descobri coisas que eu gosto de fazer mais, mas ao mesmo tempo, enquanto estava a ter essas cadeiras, não gostava de ir fazer no meu tempo livre porque era tudo o que eu estava a fazer no meu tempo de trabalho. Eu não acho que a universidade mata a criatividade, eu acho que impõe muitas regras que não sempre têm de ser seguidas, como eu estava a dizer, aquilo de estilos e de um professor não gostar de um trabalho também, se calhar por ser muito fora da caixa e por não se encaixar bem em coisas ensinadas. Tipo, o meu professor gosta muito de síntese, mas um trabalho super maximalista provavelmente ele não gostava, mas tem a sua criatividade e eu acho que tem o seu valor. A universidade pode matar a criatividade se estivermos a seguir muito reto tudo o que nos ensinam e não sairmos fora da caixa, mesmo sair dessas convenções e regras, porque os estilos diferentes, artísticos, são criados muitas vezes por quebrar todas as regras impostas. Acho que pode matar a criatividade, tens é de resistir a isso. Acho que a criatividade é muito sair a tudo isso e fazer o que nos dá na pinha. O design e a arte é sobre liberdade e não pôr-se dentro de uma caixa. A universidade também põe as coisas muito numa caixa e muito em géneros e muito em convenções e temos um bocadinho de nos quebrar disso para não perder a nossa criatividade e não nos conformarmos ao que aprendemos. Claro, é muito útil o que aprendemos, mas é muito útil para se encaixar numa estrutura já existente e não para criar novas. É isso que eu diria. Evolução durante estes 3 anos. Aprendi muita coisa, agora estar a dizer isto tudo é mais ver os meus 3 vídeos e ver quanto eu mudei. Em geral, estou-me a descobrir mais a mim própria, estou a descobrir mais o que eu gosto de fazer, mas ainda não tenho nada muito definido. Estou a aprender mais sobre mim, o que permite-me aprender mais sobre o que eu gosto. Acho que o que podes estar à espera é de descobrir mais sobre ti, descobrir mais sobre o que gostas de fazer, o que não gostas de fazer e aí encontrares a tua identidade no meio. Qual foi a minha cadeira favorita até agora? Primeiro, segundo e terceiro ano. A minha cadeira favorita de todas até agora, animação, sim e não, mas acho que foi vídeo 2. Acho que isso foi a minha cadeira favorita porque criei um projeto que eu gosto muito e acho que foi a que me deu mais gosto de fazer. Mas também gostei muito da introdução ao design do primeiro ano, gostei muito de aprender animação. Gosto das cadeiras de design, embora seja muito trabalho, acho muito interessante o que fazemos. É difícil responder a muitas cadeiras, mas eu diria acho que tem a ver com vídeo, porque é o que me toca mais na alma. Todas as perguntas às quais eu não respondi durante o vídeo, mas dito isto, isto é o fim do vídeo. Espero que tenham gostado da terceira edição de tudo sobre a licenciatura de Design de Comunicação da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. É um título muito longo. Espero que vos tenha ajudado e espero que se sintam prontos para entrar ou no terceiro ano, ou no segundo, ou no primeiro, ou no quarto, como eu. Eu acho que estou pronta para entrar no quarto. Ainda não acredito, estou no último ano da licenciatura, mas pronto. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham aprendido alguma coisa. Deixem um gosto se gostaram deste vídeo e deixem nos comentários outras perguntas que possam ter, ou só o que vocês acharam do vídeo, ou sobre o que vocês quiseram honestamente. E não se esqueçam também de subscrever ao canal, se gostaram de mim e do conteúdo, se ainda não tiverem subscritos. E vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!